meu interesse pelas artes, eu acho que começou quando eu nasci, né? Só pode ter sido, porque eu nasci na Santa Casa de Misericórdia, o Teatro Amazonas estava ali, Eduardo Ribeiro aqui pegando fogo, eu e o Instituto de Educação do Amazonas logo adiante, onde eu estudei, onde eu usei bastante os palcos do IEA para apresentar cenas de dublagem, de música, de dança, de poesias, né? Nos eventos que aconteciam durante o período, dos pais, dia das mães, dia do professor e do aluno, etc. Então, assim, agora, eu, criança, com 5 anos de idade, morando na rua Miranda Leão, minha mãe me trazia muito para a radiodifusora do Amazonas, que tinha um auditório onde, pela manhã, aos domingos, as crianças se apresentavam lá cantando, disputando canto. E eu, então, cantava para ganhar uns prêmiozinhos, etc. E, fora disso, meu pai, músico, tocava sax, tocava clarinete, tocava também nas pastorinhas. Então, ele me levava para as pastorinhas, ainda menina, 7, 8 anos de idade, 9, 10. E eu fazia parte desse elenco das pastorinhas e fui aí tomando gosto por isso. Independente disso, saí da Miranda Leão, fomos para Saldanha Marinho e morava vizinha do Cine Teatro Poitema, do Guarani, do Cine Avenida, Odeon, etc. Então, assim, eu era frequentadora assídua dos cinemas aqui do Guarani, Politeama, e etc., aqueles que eu já citei. E ficava feliz da vida em assistir aqueles filmes nacionais. E quando eu assistia, cada filme que eu assistia, eu chegava em casa, dentro do quarto, eu ia encenar aquilo que eu tinha visto. Isso foi tomando gosto, eu fui tomando prazer e descobri que realmente era ali que eu tinha que fazer, era a minha arte. Meu pai, depois que eu cresci, tentou proibir, mas aí já era tarde demais, o vírus já estava dentro do meu sangue, que acabou-se. Foi assim que eu comecei. Assim, quando criança, tomando gosto através dos pais, né? E fui levando isso adiante, com o maior prazer. E de teatro, eu me descobri no teatro, através do Gerson Albano, quando me convidou para fazer o Fardão, né? Com o Moacir Bezerra, estava montando e o Gerson Albano ia dirigir e me chamou. Mas antes desse período, nós tínhamos verdadeiros elencos, né, que hoje poderia dizer que eram laboratórios. Nós tínhamos grupos imensos que nos apresentávamos nos clubes de Manaus. No Atlético Bares Clube, no Shake Clube, enfim, no Ideal Clube, no Rio Negro Clube. Enfim, nós não tínhamos muitos espaços para encenar aquilo que nós gostaríamos de fazer. Então, nós usávamos os palcos do clube, onde eu lá encontrei pessoas maravilhosas, como Hélio Ázaro, né, um grande ator que nós tivemos aqui em Manaus, que infelizmente teve que ir embora para o Rio de Janeiro, e já está falecido, já é falecido. Mas o Hélio Ázaro, dentro do Atlético Bares Clube, nós formávamos verdadeiro elenco, um elenco fabuloso, um elenco forte. E o Gerson já fazia parte também desse elenco. Dudu Monteiro de Paula fazia parte, os irmãos dele também. Enfim, nós escolhíamos um tema, fazíamos um roteiro, então ensinávamos com dublagens, cantando, encenando com textos, etc., criados por nós mesmos. E foi assim, foi desenvolvendo isso aí. Eu fui tomando gosto até que surgiu uma ideia de eu fazer dublagem quando eu assisti nos palcos daqui de Manaus, que tinha um chamado Festa da Mocidade, e tinha outro que era do Baré, da Rádio Baré. E eu vi o ator que era de Sil Farney fazendo a dublagem do Chico Viola, não morreu, Francisco Alves. E ele mostrou como era que ele fazia no filme. E eu tomei gosto por aquilo, olha que coisa linda, eu acho que eu também sei fazer isso. Sabe aquela história de eu sei fazer isso, eu vou fazer isso, é assim. Eu costumo dizer que no meu dicionário não existe a palavra não sei, eu entendo a palavra eu vou fazer. Então, assim, eu então tomei gosto por isso, então surgiu no Atlético Bares Clube. Tinha lá um grupo que fazia dublagem, tinha a rainha da dublagem, o rei da dublagem, não sei o quê.
E eu então digo, a rainha da dublagem estava saindo porque ia casar. Eu digo, eu vou assumir esse trono. Aí fui e comprei um disco da Brenda Lee, chamado Jambalaya. Aprendi todo o inglês, que eu, até hoje eu não sei para onde vai, mas eu já aprendi. E fui fazer a dublagem. Resultado. Fui eleita a rainha da dublagem, fiz 5 vezes a mesma música, eu não sabia fazer outra. Enfim, aí fui eleita a rainha da dublagem. Então eu expandi mais essa questão da dublagem. Então passei a ver Vanusa, passei a ver Morengueira do Moreira da Silva, Elza Soares, Ella Fitzgerald, enfim, Maria Bethânia, que eu fiz. Como é? Glória a Deus, Senhor, nas alturas, e viva Senhor de amargura, na festa do meu Senhor. Eu fiz essa dublagem nos concursos, aí surgiram, inclusive, festivais de dublagem em Manaus. E eu era a rainha da dublagem, fazia dublagem aí a torta, era convidada para Roraima, convidada para Boa Vista, convidada para Rio Branco, Acre, Parintins, etc. Ia viajando por aí, a rainha da dublagem de Manaus. E é assim, dentro dessa questão da dublagem, que eu aprendi um pouco a cantar, não é? E o gosto pela encenação daquela coisa da atriz de encenar, de dizer o texto, etc. Eu sempre gostei muito de poesia e falava muito, adorava fazer nos colégios, declamar as poesias. Exatamente, do uso da palavra, que eu achava importantíssimo, porque eu ficava engasgada de estar o tempo todo usando palavras, cobrindo palavras, né? Só mexendo com a boca, né? Mas eu tinha necessidade de dizer, né? E consegui isso através, até no próprio colégio, que então nós fizemos um concurso chamado as Olimpíadas Artísticas Culturais, e nessas Olimpíadas, então, nós trabalhávamos exatamente isso, textos e poesias. Essa vontade do dizer era importantíssimo para mim, sim, é até hoje. Ia começar com essa montagem do Fardão, mas não foi para frente porque o Moacir Bezerra teve que viajar, então morreu aí. Mas logo, um pouco tempo depois, eu fui convidada pelo já falecido Álvaro Braga para fazer parte do elenco de um texto dele chamado Ciranda do Desamor. Não é? E ele então me convidou e eu fiquei meio assim, vai, não vai, acabei aceitando. E foi montado esse trabalho e eu me senti muito bem, descobri ali a pólvora, é aqui que eu quero ficar. E o Sérgio Cardoso, na época, tinha uma coluna no Jornal do Comércio, e me elegeu por causa desse espetáculo a melhor do ano, né? E aí eu tomei gosto. Então, fiquei no grupo do Álvaro Braga, fazendo logo o retrato de um camarim, e em seguida a Procura de um Sorriso. Foram 3 espetáculos que eu fiz com ele. Foi Assinando Desamor, Retrato de Camarim e A Procura de um Sorriso, onde eu fiz o primeiro e único espetáculo infantil, fazendo parte dele como atriz. Ai, meu Deus, eu fui na prática, querida. Eu não tive um curso sequer de atriz, nenhum. Eu fiz 3 oficinas, depois, já há bastante tempo depois de estar no teatro, que foi oficina de direção, de 3 dias. Fiz maquiagem teatral e iluminação. Foram as 3 únicas oficinas que eu fiz na minha vida de teatro. Oportunidades tinha, mas faltava tempo. Então, minha coisa de teatro foi inteiramente prática. Olha, eu posso dizer uma coisa, para mim todos foram importantes. Todos eles foram necessários, importantes,
e saudáveis para mim. Todos. Eu não posso dizer, eu gostei mais desse do que aquele, não. Para mim, todos foram aprendizado. Todos foram importantes na minha vida. Os diretores, todos, foram muito importantes na minha vida. Não existe um melhor do que o outro. A gente tem na cabeça que se sente melhor com um, mas para mim todos, dentro da sua metodologia, foram importantes, né? Então, veja bem, eu posso dizer aqui o Gerson Albano, Márcio Souza, Douglas Rodrigues, Francisco Cardoso. Esses foram os principais que, durante todo o tempo como atriz, eu me dirigiram, porque eu não salpicava, não. Geralmente eu ficava durante um período com o diretor. Depois, então, por um convite qualquer, eu ia para outro. Mas esses foram os principais diretores que eu tive durante toda a minha vida. Álvaro Braga também, claro. Você não tira o Álvaro Braga do meio. Foram esses, mas todos foram muito importantes. Em termos de trabalhos, tem uns que marcam mais que o outro, mas todos marcaram a minha vida. Mas teve um que marcou muito a minha vida, que foi Jurupari, a Guerra dos Sexos, não é? Que foi um sofrimento muito grande para montar esse trabalho. Nós passamos um ano praticamente para conseguir montar esse trabalho. Eu passei de pajé para Naruna, não é? Era fazer o pajé durante muito tempo ensaiando, depois passei para ser Naruna. Então foi meio sofrido. E isso marcou muito, gosto tanto do personagem Naruna, que hoje eu tenho uma neta que o nome dela é Naruna, né? Não é de hoje, não, já faz mais de 30 anos que ela é Naruna. E o trabalho também que marcou muito a minha vida também foi o primeiro trabalho, que foi o Ciranda do Desamor, né? Que me deu foi aquela coisa de me descobrir, é isso. Eu marco muito ele também. E todos eles foram bons, por exemplo, que me deu chance de mostrar o meu trabalho pelo Brasil, foi o Tem Piranha no Pirarucu, né? Que nós viajamos com o projeto Mambembão, e viajamos por quase todo o Brasil. Isso me deu chance de me apresentar em vários palcos por esse Brasil afora. Também marcou muito, todos marcaram, como eu disse, por exemplo, Sem Raízes, não é? Enfim, todos marcaram de uma forma ou de outra. O Elogio da Preguiça, que foi um espetáculo que marcou também um período muito difícil, foi no momento em que houve a dissolução o afastamento do TESC-SESC, se deu nesse período e foi sofrido, e marcou porque era um espetáculo maravilhoso, não é? Chamado Elogio da Preguiça, do Márcio Souza, texto do Márcio Souza. E outro que foi lindo, que eu não esqueço nunca, Ana Cláudia, você estava comigo também, estavam meus amigos, 3 já se foram do elenco, que foi Boi de Pano, do Chico Cardoso, dirigido por ele, né? Outro também lindo, estava eu e você, Ana Cláudia, Amanda Catalata, que marcou pra caramba a minha vida. Até hoje eu não sei por que esse espetáculo não continuou, espetáculo que nos deu um trabalhão para montar, mas que foi gratificante. Eu nunca me senti tão bem como atriz no palco como eu me senti com você. Não estou jogando confete, não, porque eu não preciso disso, você sabe bem que eu não sou de jogar confete, né? Eu sou de dizer o que eu acho e o que eu não acho. Mas foi muito prazeroso trabalhar com você nos trabalhos que nós fizemos juntos. Boi de Pano, eu era a sua ama, né? A Guiomar, ama da sinhazinha da fazenda, aquela sinhazinha doida, né? E Amanda Catalata, você era a Brittany, né? A Brittany. E era maravilhoso, foi lindo. Foi lindo. Eu guardo muitas lembranças boas de todos os trabalhos que eu já fiz. Por exemplo, Bodas de Sangue foi em 2 montagens diferentes. Uma foi dirigida pelo Gerson Albano e outra dirigida pelo Douglas Rodrigues. Também marcou muito a Casa de Bernarda Alba, não é? Que me elegeu a melhor atriz coadjuvante, o Bodas de Sangue, também dirigido por ele.
também fui a melhor atriz coadjuvante. E, enfim, eu sou uma mulher muito feliz, porque faço parte dessa vida que Deus me predestinou. E eu, todos os dias, eu olho para o céu e digo, olha, você me deu algo que eu te agradeço o resto da minha vida. Por ter essa vida de atriz que eu acho fabuloso. Estar lidando com a arte, com a cultura, descobertas, criações. Isso me leva ao ápice do agradecimento, da felicidade. Nunca odiei Lambeck, nem a Lambeck me odiou. Nós vivíamos, as pessoas que jogavam uma contra a outra, a gente fazia era rir. A Bequinha, que eu sempre muito doidinha, ela sabe disso, que eu sempre chamei ela de doidinha, não é? Às vezes entrava no jogo, mas eu nunca entrei nesse jogo, não é? Mas eu nunca odiei a Lambeck, nunca, muito pelo contrário. Eu sempre brinquei muito com ela, eu sempre encarnava na Bequinha, né? Até disse, seria tão bom se nós duas estivéssemos sendo entrevistadas ao mesmo tempo, porque eu ia curtir muito, como eu sei que ela curte também, né? Nunca odiei a Bequinha, muito pelo contrário. Eu acho a Bequinha maravilhosa. Trabalhei com ela no Shopping Center, né? Shopping Center nós trabalhamos juntas. Nunca tivemos rixa de absolutamente nada. Né? Muito pelo contrário. Eu amo a Bequinha, acho ela maravilhosa. Houve um período fortíssimo em Manaus, o período das mostras de teatro infantil. Esse teatro fervia, a área toda do teatro fervia. Nós tínhamos mais de 20 espetáculos e esses grupos se reuniam ali em volta do Teatro Amazonas, geralmente na parte de trás do Teatro Amazonas, e eu, como sempre, brincalhona, dizia que era o chá das 5, onde elas iam lá trocar receitas, né? E as produções dos espetáculos, nesse período, eram todas feitas praticamente no teatro. Dali nós confeccionávamos os nossos cenários, os nossos figurinos, e, enfim, ensaiávamos, a produção toda era feita por ali. E havia um movimento muito forte, havia uma união muito grande. Era um grupo ajudando o outro. É isso que eu peço hoje, vamos nos ajudar. Porque isso é muito importante. Na época, um grupo ajudava o outro. Mano, tu não tem tinta? Eu tenho, toma a minha tinta, tá faltando um pedaço desse pano para cá, vem cá, procura o grupo fulano de tal, tá aqui. Então, era assim que nós fazíamos, nós trabalhávamos unidos, muito unidos. Foi um período maravilhoso. E a superintendência, então, promovia isso. Era José Tito Dutra Lindoso, que era o superintendente, né? E ele sempre foi muito aberto para os artistas lá, ele curtia muito os artistas, né? E então nós produzimos tudo isso. Eu até brinquei com a Bequinha, esse período que ela estava montando a festa não, a menina que perdeu o gato quando brincava na terça-feira de carnaval. Aí ela tinha que entrar em cena com um estandarte, vestida com uma roupa assim, tipo, como é, rombeira, né? E eu passava por ela e disse, Bequinha, que roupa é essa? Ela disse, de rombeira. E essas penas aí? São plumas. Eu digo, isso aí não é pluma, pluma eu vou te mostrar. Aí eu chamei ela para ir na minha casa e mostrei, olha, isso aqui é pluma. Eu joguei em cima dela as fantasias, minha fantasia de porta-bandeira. Ela, desgraçada, eu vou te matar. Eu quero essas plumas para mim. Então era assim que nós vivíamos muito em prol um do outro, não é? Foi um período maravilhoso, muito forte, um período muito forte mesmo. Eu sempre fui uma atriz muito popular. O TESC, na época, era tido como grupo elitista, né? Eram pessoas que estudavam muito, né? Politizados. E eu não era nada disso. O que aconteceu foi que A Procura de um Sorriso, eu tinha ensaiado e tinha pedido para o Álvaro para ser a bruxa. E o Álvaro mudou assim da água para o vinho no ensaio geral. O finado Aníbal Bessa foi assistir e quando virou disse, olha, tira a Edneuza da bruxa, porque senão
o mal vai predominar, porque ela está fazendo tão bem que a criançada vai gostar da bruxa, não da princesa. Aí o Álvaro, de um dia para o outro, me passou para ser o rei. E pegou a bruxa e deu para o Davi Almeida. Isso me deixou muito chateada, porque eu não sabia o texto do rei. E tive que fazer na marra, tá entendendo? E me chateou e eu então falei isso pro Gerson, quer ir pro teste? Eu digo, você me leva? Eu levo. Aí eu fui, ele me levou. Quando eu entrei no teste, que foi aquele... Todo mundo olhou assim, que é isso? Aí o Gerson disse, olha, a partir de hoje a Edneuza faz parte do elenco do grupo teste, que eu estou trazendo ela para cá. Aí ficou assim meio... Assim, até que alguém chegou no processo e disse, seja bem-vinda, Edneuza. Mas aí eu não fui direto para lá, não fiquei lá direto, saí com o Gerson. Aí uns 2 ou 3 dias depois, o Gerson me levou até o Márcio. E o Márcio disse, tudo bem, seja bem-vindo, nós estamos precisando de uma artista popular. E nessa época eu estava fazendo um monte de comerciais, chamado Dona Raimunda e Tequinfim, que era da TV lá. E aí estava assim, a coqueluche da cidade, era a Dona Raimunda e Tequinfim, que era feito por mim e pelo Bonatti. Né? O Bonatti é uma figura que já se foi, maravilhoso, um comediante maravilhoso. E então ele disse, precisamos dela sim, porque agora nós vamos popularizar esse nosso grupo. E aí até vamos colocar uma faixa aqui, assistam, tem Pirana Pirarucu, a Dona Raimunda e Dona Raimunda ao vivo. Então, assim, aí eu entrei para o grupo. No princípio foi meio difícil, né? Até que foram me aceitando, me aceitaram, muitos lá foram se abrindo mais e acabou que eu, então, fiquei durante um tempo muito bom no TESC, um tempo Irene Virarucu, depois Jurupari, a Guerra dos Sexos, depois Elogio da Preguiça. Né, atriz de cinema. O primeiro filme que eu fiz na minha vida foi um filme que está gravado em DVD, chamado Apenas Bons Amigos, que eu contracenei com o Wagner Mello, que aliás foi a única vez que nós contracenamos juntos, né? Wagner Mello, com Zezinho Correia e outros atores que não posso nem forçar a memória, que eu não lembro bem. Mas, enfim, e eu até me surpreendo quando eu assisto de ver como conseguiram fazer um filme daquela natureza no meio da rua, sabe? Apenas com uma câmera, tá? Com aquele barulho de carro para lá e para cá, gente passando para lá e para cá, e saiu bem, sabe? O filme é ótimo, é um filme que vê essa questão do homossexual, de um artista plástico homossexual, que é apaixonado por um garoto, e o garoto é levado para outros lados e acaba por se afastar dele e acaba matando o rapaz. Eu fazia uma marcha americana, pode um negócio desse, mas eu fazia. Ela falava quase que eu era americana, falava assim. Então eu foi o primeiro filme, primeiro filme que eu fiz na minha vida. Depois disso eu fiz alguns curtas, né? Até que eu fui levada a fazer que depois de ter feito isso, depois de estar fazendo, eu descobri que eu poderia ter feito muito mais de cinema, que eu amei fazer um cinema profissional, que foi a Festa da Menina Morta, convidada que fui pelo Matheus Nastengali. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, o Matheus pediu apoio como ia ser filmado em Barcelos, ele pediu apoio da Secretaria de Cultura para o filme, porque ele tinha pouca verba para isso. Foi feito com pouca verba, a Festa da Menina Morta foi feita com pouca verba. Aí ele telefonou para quem ia fazer o personagem que eu fiz, nada mais, nada menos que Isaura Cardoso, né? Aí ela não podia vir por ser no interior do Amazonas e ela não podia vir. Então o Matheus ligou para o Robério Braga e perguntou, Robério, eu que preciso de uma atriz que tenha 60 anos. Aí ele virou, só um momento, daqui a meia hora tu me ligas. Aí ele ligou para mim, o Robério ligou para mim, Nelza, quantos anos tu tens?
Eu disse, eu tenho 61. Então, pronto, espera aí um telefonema que vai acontecer para ti. Aí, meia hora depois, Edneuza, oi. Quem está falando aqui é Matheus Nascimento. Quem? Matheus Nascimento. Sim, sou eu, Edneuza. Você topa fazer um filme comigo? Top. Foi assim. Aí, 15 dias depois, ele veio a Manaus para me conhecer. Quando me conheceu, eu disse, você é a tia que eu estava procurando. E eu, então, fui, passei 3 meses, quase 3 meses em Barcelos, fazendo esse filme que foi para mim foi muito gratificante. Desenvolvi ali um personagem maravilhoso, que foi a tia. Ela não tinha um nome, ela era a tia. Um dia que é bom, seja ou não seja, acharam a menina e tu deves o é devedor. Safada. Vite. Não quer separar o joio do trigo, separa eu mesmo. Pode largando isso aí, tia. Isso daí tem que ser eu. Pode largar, tia. Larga, tia. Me dá um copo com água, meu filho. Água. 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 E fui indicada em Portugal para a melhor atriz coadjuvante. Olha, na verdade, na época que eu fui presidente da federação, eu fui substituindo, eu não fui eleita a presidente, eu era vice. E a vice não fala, vice só ouve. Mas nesse caso aí, eu tive que ser obrigada muitas vezes a falar, não é? Mas os projetos eram pequenos, eu não me lembro muito bem de como foi essa trajetória. Talvez para mim não tenha sido muito interessante, talvez por isso não esteja gravado. Mas eu lembro bem que a gente reunia muito, mas eu devo te confessar que a união faz a força, não é? E é preciso que haja essa união para poder fazer a força. Na época não tinha muito. Agora, depois eu fui ser vice do Rivaldo, né? E foi um período muito difícil, havia muitas cobranças em cima do Rivaldo, etc. E eu te confesso que eu não sabia muita coisa do que estava acontecendo. Eu não me era participar de muita coisa, não é? Quando eu via, eu estava no fogo, me queimando, sem saber por que eu estava me queimando, né? Eu estou até acompanhando agora a situação da FETAM e estou vendo que estão seguindo caminhos muito bons. E uma das coisas que eu não admito até hoje é a Ana Cláudia Mota não ser presidente da federação, até hoje. Porque a Ana Cláudia Mota, quando levanta a bandeira mesmo. Eu acompanho isso e acho esplendoroso. É pena que ela não tenha aceitado nunca fazer isso, né? Mas ela não é fácil, não. Eu admiro muito essa tua força, amiga. Admiro mesmo. Eu levanto minha bandeira o dia que você for presidente da federação e o homem não tenha batido o martelo ainda, eu prometo para você que eu vou gritar no meio da rua por você. Eu sou uma grande atriz que nós tivemos aqui, que mora em São Paulo, o nome dela é Helena de Sá. Ela dizia, Edneuza é atriz intuitiva. Eu sou mesmo. Eu sou muito intuitiva. Eu não sigo metodologias, não. Pintou, eu estou pegando. Eu achei que está bom aquilo ali, que se segue, que dá para você fazer o alinhavo, eu vou e enfrento aquilo ali. E faço, tá? Como eu comecei com direção? Comecei com direção por curiosidade. Porque os meus amigos montavam os trabalhos infantis, por exemplo, teve um trabalho chamado A Festa da Casa de Dona Matrinchã, que era do Bernardino. Chico Cardoso foi quem dirigiu esse trabalho, a primeira montagem. Logo em seguida, o Chico teve que se afastar e eles me convidaram para seguir na direção do trabalho. Foi daí que começou meu interesse pela direção
e fui descobrindo coisas ali, não é? Da questão social, pegando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, do que eu gostaria de dizer, do que eu não gostaria de dizer, do que eu gostaria de calar, ou do que eu gostaria que gritasse, enfim. E eu fui juntando esses pedacinhos, né? Juntando, e comecei então fazendo isso aí um trabalho de direção. Foi quando eu, depois da festa na casa da Dona Matrinchã, nas mostras de teatro, eu fui convidada pelo já falecido Mário Jorge Bittencourt para fazer os trabalhos infantis com ele, mais na questão da direção, que foi de Maria Clara Machado. Eu fiz ainda com o Zezinho no elenco, o Barquinho de Papel, que mais, Edneuzinho? Enfim, pequenos trabalhos assim, pequenos trabalhos não, todos os trabalhos são grandiosos, mas assim, de direção infantil, né? Aí comecei a tomar gosto também quando a Socorro Andrade me convidou para ir dar aula no Cláudio Santoro. Ela chegou comigo e me desafiou. Tens condição, tens capaz, topas? Eu digo, eu topo. Então eu fui para o Cláudio Santoro dar aula de teatro. Então entrei como com técnicas vocais, técnica vocal. Mas eu queria trabalhar interpretação, isso mexia comigo, que eu queria trabalhar interpretação. Até que foi indo, acabei pegando interpretação também com iniciação teatral. E nessas iniciações teatrais, então, todos os finais de coisa, tinha a questão da direção, de montar um trabalho. Então, foi daí que peguei o gosto pela direção. Foi com o trabalho com os alunos, que é maravilhoso você sentar com eles e discutir o trabalho, descobrir com eles, aprender com eles, passar para eles determinadas coisas. Então, tu criar um trabalho que engrandece o trabalho que cada um deles faz, sabe? Então, eu também gosto, por isso, fazendo esse trabalho de direção com eles, e estou fazendo essas direções até hoje, tanto é que depois eu passei para dirigir os trabalhos do grupo de experimental de lá do Cláudio Santoro, e já montei uns 4 ou 5 trabalhos com eles. O último foi agora, em dezembro, quando eu montei, no final de outubro, eu montei um trabalho que tinha que ser somente em 30 minutos, por causa não podia ter presencial, tinha que ser virtual, e eu consegui, fazendo virtual, durante 1 mês ou 2 meses virtual, e depois apenas 4 ensaios presenciais, eu montei um trabalho chamado Sonhos ou Devaneios? Eis a questão. Eu peguei um texto do Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare, e de 121 linhas eu transformei em 11, aliás, 121 páginas, eu coloquei 11 páginas apenas. Eu coloquei o Shakespeare, pensando como escrever o texto Sonho de uma Noite de Verão. E quem fez o Shakespeare foi nada mais, nada menos que o Robson Ney, né? Aquela criatura maravilhosa. E ele fez o Shakespeare e os alunos, então você via no espetáculo o devaneio, a loucura do Shakespeare para criar aquela loucura que é o Sonho de uma Noite de Verão. Esse foi o último que eu fiz agora, mas já montei Nós Medea, dirigi Nós Medea, dirigi retalhos de Nós Medea, aliás, retalhos de Medea agora me falo para a memória, e dirigi também Morte e Vida Severina. São textos assim que eu amo de paixão, né? Eu gosto muito de musicais. Todos os meus espetáculos têm que ter bastante música. Aí dirigi também Ana Cláudia Mota, que canta também, né? Chamado Uma Saudade, Uma Rosa, Um Beijo. E nesse agora nós, quando chegamos a uma certa idade, a gente começa a escrever saudades, né? Eu tenho saudade, sim, da minha terra como ela era, tenho muita saudade. Tenho saudade das pessoas, tenho.
pode dizer que, não, parto para frente. Sim, eu estou seguindo em frente. Mas isso não quer dizer que eu não sinta saudade, não sinto falta daquilo que passou. Sinto muita. É besteira dizer que não. Sinto. Tá? E nesse Uma Saudade, Uma Rosa, Um Beijo, é uma lembrança minha de quando eu era mais jovem, um pouquinho mais jovem. Nós terminávamos os bailes nos clubes da cidade, e quando terminava nós íamos para o barzinho. Geralmente era ali o Mendes Bar, que ficava embaixo do Hotel Amazonas. E lá então nós botávamos, alguém ia para o piano, e nós ficávamos cantando até o dia amanhecer. Todos cantavam, ia cantava, etc. E tal. E eu, então, nesse espetáculo, eu lembro exatamente isso. 4 amigos que se encontravam depois do clube, depois saíam do clube, iam para um bar e lá ficavam cantando. E aí a gente colocou assim, a saudade, a rosa e o beijo, e as músicas todas baseadas nessa temática da saudade, da rosa e do beijo, né? E o carinho, talvez até o amor que existia entre eles, né? Alguma coisa que deixou, que ficou perdido no tempo, né? E eu escolhi Uma Rosa, Uma Saudade, Um Beijo por causa de uma crônica do Demasi, do Limonge, que tinha no jornal, que toda vez que ele se despedia, ele dizia: e para vocês fica uma saudade, uma rosa, um beijo. É uma homenagem que nós fazemos para ele. E assim também como poesias que existem, de uma passagem de uma música para outra, tinham poesias, trechos de poesias. Não é que eu ainda continuo apaixonada por poesia. E montei também um outro texto meu, que chama-se Saudades do Adolfo, não é? Saudade do Adolfo é saudade do mercado municipal, de como ele era, não é? Aquele local de encontro dos amigos, local onde na época que não existia supermercado, onde todos iam para ali, para aquele mercado, e ali havia uma verdadeira coral. Era um coral de vozes ali, cantando, aquela batida de terçado, aqueles assobios, aquela coisa linda que era o Mercado Adolfo Lisboa, onde todos nós, quando terminávamos qualquer movimento, qualquer evento, íamos para lá tomar um mingau, tomar um caldo e etc. Uns iam tomar uma biritinha, mas nós íamos tomar um palco, tomar um mingau lá do Seu Manel. Deixa eu falar. Meu pai, Faes Isaac Sado, volta ele de novo, músico. Ele tocava, veio para Manaus uma época, a tribo dos Cacetinho, que hoje se transformou em Cacetinho, mas não era, tinha um outro nome, veio de Tefé. E ele então tocava, levou para a escola técnica esse grupo e tocava acompanhando essa dança regional. Ele dividiu uma parte que era da dança da tecelagem, que ele levou para o colégio estadual. E o meu pai, ele além de músico, ele era um excelente relojoeiro, ele era um excelente, ele era chamado de cientista louco. Ele também era um excelente eletricista. Meu pai era o homem que tomava conta do relógio municipal. Durante toda a vida dele, ele tomou conta do relógio municipal. Hoje é meu irmão. E ele, então, iluminava todos, tanto a Eduardo Ribeiro, como iluminava também aqui a Praça General Osório, onde aconteciam os festivais folclóricos. E a minha paixão veio exatamente disso aí, de quando ele trouxe a tribo e do Festival Folclórico aqui na Praça General Osório. Não é? E eu, então, assistia, a minha paixão era enorme. E então eu comecei a entrar, nunca dancei uma quadrilha. Por incrível que pareça, eu nunca dancei quadrilha. Mas minha paixão era pelas danças regionais, porque contava uma história falando do nosso povo. Eu sempre fui muito assim, sempre adorei as coisas da minha terra, sempre amei isso. E aí eu fui convidada, tempos depois, eu fui trabalhar na empresa amazonense de turismo. Então, meu trabalho lá era o quê? Trabalhar com os eventos. Eu trabalhava direto com o Festival Folclórico, Carnaval e tudo mais. E então,
quando eu fui levada fui ser jurada durante muito tempo do Festival Folclórico. E a minha paixão cada vez aumentava mais por isso. Então, eu fui convidada tempo depois para fazer parte, em 1986, o Zezito Assayag me convidou para fazer parte do grupo de apresentadores do Caprichoso. Eu fui, mas com receio danado, porque eu nunca tinha assistido. Né? Eu nunca tinha ido a Parintins assistir. E então, quando foi no primeiro dia, ele quis que eu entrasse, eu digo, não, primeiro eu vou assistir. Resultado, no terceiro dia eu não tive escapatória. O apresentador ficou rouco, um dos apresentadores, que na época eram 3. Era o apresentador que levantava, era o que narrava e o outro que levantava, o que apresentava mesmo, era o que levantava a galera e o outro que fazia a descrição dos acontecimentos, das roupas, da indumentária, etc. Então eu fui e entrei no terceiro dia. Então eu fui considerada a primeira mulher a entrar. Infelizmente, depois de estar com todo o elenco dentro do bobódromo, que foi o bobódromo antigo, choveu muito, bastante, e então entraram no regulamento da chuva, então não contou ponto nesse dia. Depois eles vieram descobrir que o Caprichoso estava ganhando disparado, acabou perdendo por causa disso, né? Porque não usaram a cabeça. Aí, em vista disso, eu voltei para Manaus, e em Manaus começaram a me convidar. Então, fui convidada para montar uma tribo. Montei uma tribo chamada Saterê Maué. Fui para o povoado Saterê, no Rio Andirá, e no Rio Marau, para aprender o dialeto dos Saterê Maué. Fiz as músicas em português e traduzi para o Saterê. Montei, como é que se diz, fiz a coreografia, o canto, a indumentária, eu crio as roupas, enfim. Aí eu fui tomando gosto, e sempre que convidada era para trabalhar com os grupos folclóricos, fazendo a encenação do casamento, ou qualquer outra encenação, eu sempre topei, porque faz parte, que eu acho que todo artista tem que participar, sim, né? Sair daquela coisa do palco, só do palco, e partir para o popular, que é gratificante. Então eu participei disso com todo gosto, participo até hoje, não é? Aí os bois de Manaus também precisavam do Alto do Boi, então eu criei os Altos do Boi, maravilhosos, inclusive você participou também, a Ana Cláudia também participou, o Márcio Braz foi minha mãe Maria durante um tempão, né? O Márcio Braz foi minha mãe Maria, Robson Ney. Eu levava os atores, como meu filho Marco Antônio leva até hoje. O Kleber também, meu filho também. Aliás, a minha família inteira, meus filhos, todos fazem parte disso aí, da cultura popular. O Kirk Job é Ciranda, o Kleber e o Marcos são de quadrilhas. Eles, e quadrilhas e tribos, né? Então, assim, eu levei a família toda para isso e estou dentro disso. E é gratificante, eu acho maravilhoso você lidar com o popular. É muito gratificante, é muito bom, é saudável. Edneuza abandonou a bandeira em 2006. Foi o último ano dela, né? Foram 26 anos como porta-bandeira da Mocidade Independente de Aparecida. Volto a dizer, gratificante também, porque cada ano era um personagem diferente. Eu me lembro, no primeiro ano como porta-bandeira, ainda lá na Djalma Batista, ao adentrar na área de desfile, um colega nosso, Osmir Medeiros, estava logo na entrada, virou para mim e disse: Edneuza, você. Eu virei e disse: você também devia estar aqui. Isto é arte. Eu sou um personagem, eu estou um personagem. Façam isso também. Não demorou muito, todos eles estavam participando também das escolas de samba. 26 anos como porta-bandeira. 26 personagens. Na verdade, foram 25 personagens, que teve um ano que não teve desfile, né? Então, foram 25 personagens que eu vesti e levei naquele palco da avenida, nos palcos das avenidas, porque não foi só uma, e desenvolver aquela ópera
popular, onde eu representava, quem sabe, um rei, uma rainha, um súdito, uma fada, uma princesinha, enfim, um personagem. Um dos dias está sendo hoje, porque estou lembrando da minha vida. Muitas vezes eu me pergunto, meu Deus, eu fiz isso também. Quando vem aqui, mas isso eu fiz. E eu confesso uma coisa para vocês. Eu nunca fiz arte na minha vida procurando ostentação. Nunca. Eu sempre fiz aquilo que Deus me determinou para fazer. Ele disse, vai e faz. Essa é a tua vida. Eu vim e fiz, e não me arrependo de absolutamente nada disso. Enquanto força de vida tiver, eu vou fazer, eu vou continuar no palco, eu vou continuar passando meu aprendizado, a minha vida, para aqueles que precisam, como meus alunos, como os jovens que hoje têm o maior sonho de fazer parte dessa vida gloriosa, que é viver várias vidas. Eu não me arrependo absolutamente disso. Muito pelo contrário. Eu sou uma das mulheres mais felizes desse mundo. Porque faço parte dessa arte. A arte de representar. Embora na vida real eu não represente. Eu curto a realidade. Mas num palco, ninguém me segura. Eu sou aquele personagem.